amorzinho! Olá, meu pedacinho do céu, tudo bem? Quero fazer com você a resolução das questões do folheto referente ao aulão sobre Dois Irmãos, de Milton Ratum. Ah, você não sabe que aulão é esse? Que aulões são esses sobre os livros cobrados pelo vestibular da FUVEST 2024? Então veja mais informações nesse videozinho aqui, que ainda você tem chance de assistir as aulas que estão todas gravadas. Corre lá, corre lá! A primeira questão é da Federal de São João del Rei. O que ela pede? Ó, os planos narrativos do romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, se organizam a partir do quê? Você lembra que a gente bateu muito essa tecla, a gente insistiu nesse aspecto, que é o quê? O nosso narrador, que é o Nael, ele fica ouvindo os relatos, né, principalmente de quem? De Domingas, às vezes ele ouve alguma coisa da Zana, mas principalmente do Halim. E de muita coisa que ele, o Halim é o avô dele, lembra? E muita coisa que ele também testemunhou, já um pouco mais crescidinho, né? Então veja, são relatos orais. Então a base desta questão é descartar tudo aquilo que é escrito. Então veja, eu parto de relatos orais e aí eu faço esse texto escrito. Portanto, ó, letra A, descartada. Do diário, não tem nada diário, não tem nada escrito, e nem tem alguma coisa que ele sabe pela Rania. Por exemplo, por que ela não quis se casar com ninguém, né? Mas não é do diário dela, repito, é pelos relatos orais dela, né? Fica a letra B, ó, dos relatos de Halim e das lembranças que o Nael vai testemunhando, né? Bom, veja por que está errada a letra C. Das lembranças de Domingas e das cartas de Zana, não tem nada de elemento escrito, né? Doutor, lembra que até carta, quando aparece, pelo que eu me lembro, são as cartas que o Jacob escreve e ela manda o Nael escrever uma carta. Agora, ela escrevendo mesmo cartas que ele lê e a partir dessas cartas ele montar o relato, o livro dele, não, descarta essa, né? Do depoimento de Omar, veja, engraçado, não lembro de Omar contando alguma coisa para o narrador e com base nesse relato do Omar, não lembro do Omar não, né? E dos documentos de Talib não há elemento escrito, é basicamente o texto oral. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra B. A segunda questão, também da Federal de São João del Rei. E tocou no assunto que eu nem esperava que algum vestibular tocasse nesse ponto, né? Que é o quê? A relação de Rania com Omar e Jacob, né? Jacob, né? No romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, é descrita pelo narrador como o quê? Então você lembra que o Omar passa a mão, deixa a mão entre as pernas da Rania, né? Aquele momento em que o Jacob ele se tranca, né, no quarto com a Rania. Então tem alguma coisa meio incestuosa, portanto erotizada. Isso se destaca mais, veja. Primeiro, não tem nada de cruel, né? Não tem nada de pudico. Pudico quer dizer decente, puro, não tem nada de puro na relação desses irmãos. Então tem algo muito incestuoso aqui. Cruel, descartado, pudico, descartado, fraterno. Veja, são irmãos, sim, tem uma relação fraterna, mas isso é tão óbvio, que não é um elemento que se destaca na narrativa, que não é um elemento que chama a atenção. Até estou me expressando mal, porque se chama a atenção pelo fato deles serem irmãos, então há alguma coisa fraterna, mas é que esse fraterno está num outro sentido, né, que acaba sendo, diante do elemento erotizado, ele acaba sendo humilhado, acaba sendo descartado, acaba ficando para quinto, sexto, sétimo, décimo plano, porque o que chama a atenção, que nos deixa como um pinto chocados, é esse caráter incestuoso e, portanto, erotizado. Daí, você deve ter assinalado aí na questão 2, a letra A. A terceira questão é da Estadual de Maringá, que tem um esquema, não sei se vocês já viram isso, né? Que não tem essa coisa, você vai responder letra A, letra B, letra C, não é isso, né? Você vai somar, nossa, isso para mim é um horror, né? É um trabalho danado, você vai somar as afirmações corretas, né? Então você tem, por exemplo, a primeira, não preciso nem falar, né? Não preciso nem comentar, ela está todinha correta, então você já soma o número 1, né? A 2, ela erra, porque veja, o início do romance mostra a personagem Rania, não é uma situação que será retomada no final, não é a Rania, é a Zana, a mãe de Rania, né? E olha, sem concluir seus destinos pessoais, não, a gente vê o final, o destino final de cada uma das personagens, né? Então, a 2 está errada, então por enquanto você tem o número 1 como resposta, né?
A 4, toma cuidado com o seguinte, você tem de ler tudo, porque veja o que acontece com a afirmação 4. O romance é narrado em primeira pessoa, certo? Por um narrador que participa, né? Um romance narrado por um narrador, engraçado isso, que participa da ação, sim, mas não figura como um dos protagonistas da história narrada. A gente até falou que ele é um narrador testemunha, não é narrador protagonista. Isso pode ser comprovado pelo fato de sua relação com as demais personagens ser explicitada aos poucos ao longo do texto. Tudo corretíssimo. Peraí, mas isso não quer dizer que eu já vou passar para a próxima. Tudo certo. Temos que ler tudo. Todo enunciado, todas as alternativas para não cair em armadilhas. Tá? No início do romance não sabemos quem é o narrador. Certo. Apenas inferimos quem não é nenhum dos gêmeos, Omar e Jacob, nem sua mãe. Mãe de quem? Veja, tá meio confuso isso, né? Mãe de quem? Não é a mãe do narrador? Ele está falando Zana, a mãe do Omar Jacob, né? Bom, nem o pai de quem? Peraí, não é o pai de Omar Jacob, como a redação não tá boa, porque se você não lê direitinho, você fica pensando, não é sua mãe, pronto, já vou comprometer a narrativa, né? Eu vou comprometer essa afirmação, né? Nem o pai, nem a empregada Domingas. Bem adiante saberemos que é o filho de Domingas. Ah, tá, né? Não é sua mãe Domingas, não é sua mãe Zana, mãe de quem? Tá muito confuso isso, né? Mas pelo contexto você já consegue entender toda a afirmação. Bem adiante sabemos que é o filho de Domingas, com um dos gêmeos e bem perto do fim, que se chama Anael. Pronto, eu consegui entender a afirmação inteirinha, porque eu li ela inteirinha, portanto eu já sei que a quarta, né, ela tá correta. Então, por enquanto, se eu tenho 1 e 4 como corretas, 1 mais 4 vai dar 5, né? Porque nesses vestibulares, você pode ver, quem assinala 1, até que acertou um pouquinho. Quem assinalou 5, colocou como resposta 5, acertou um pouquinho mais. Parece que é um pouquinho melhor que os outros vestibulares pelo seguinte aspecto. Nos outros vestibulares, com os quais nós estamos acostumados, não tem meio termo, né? Ou acertou ou errou. E aqui, se você sabe um pouquinho, por exemplo, eu assinalei a 1, já tem uma pontuação garantida. Se eu sei um pouquinho mais, eu assinalei a 4 como correto, eu coloco 5 como resposta, já tem um pouquinho mais de pontuação, né? A oitava está certíssima. Então, 8 mais 5 dá 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está certíssima. Agora, veja a 16. Milton Ratum é um dos principais nomes da literatura brasileira da primeira metade do século XX, desde seu romance de 2000, é publicado em 2000. E, além disso, essa afirmação vai associar o Milton Ratum à geração de 30 a 45, do Graciliano Ramos, que a gente viu em Angústia, né? Que é o quê? Período também conhecido como segunda geração modernista. Não. Ele é da literatura contemporânea, literatura que está sendo feita hoje. A gente viu ele dando seu testemunho, né? Portanto, 16, a afirmação 16 está errada. Então, quais são as corretas? Se você somar aqui, eu tive que fazer na calculadora, né? 1 mais 4, 5, mais 8, 13. Então, para a terceira questão, a resposta é 13. Mas, se você assinalou 1, já teve uma pontuaçãozinha, né? Se você assinalou 5, também já teve a pontuação, mas a pontuação máxima ficou para quem assinalou 13. A quarta questão da Federal de Amazonas, você viu que ela tem alguns vestibulares que são assim. Eu acho que a FUVEST, ela não tem esse costume, né? Mas de fazer essas questões muito específicas, mera verificação de leitura, você tem que ter uma baita memória, né? Veja, ele está perguntando sobre quem? Sobre o Adamor, ou conhecido como Perna de Sapo, do romance Dois Irmãos, e o Milton Ratum fazem as seguintes afirmativas. Já vou adiantar, todas estão corretas, mas você tem que ter uma baita memória, ainda mais num romance que tem tanta informação, tanta história, tanta narrativa, vai lembrar dessas informações, por exemplo, a 4, ao sair de Lábrea, com uma das pernas paralisada, veio para Manaus, onde passou a morar em condições humilhantes, uma palafita. Nossa, tinha que lembrar até isso. Tinha, infelizmente, alguns vestibulares fazem isso. Eu não acho que a FUVEST vá fazer isso. Ela quer que você entenda o funcionamento do texto e como ele revela o contexto histórico, político, social em que ele foi escrito. Mas valeu a questão para a gente ver como é que funcionam alguns vestibulares. Portanto, todas corretas. Você deve ter assinalado na questão 4, a letra E. A quinta questão também é da Federal do Amazonas, né? Ela pede... também uma mera... Quer dizer, não é mera verificação de leitura. Tem alguma coisa de verificação de leitura assim, mas... já há alguma cobrança de análise do funcionamento do texto literário. Então, o que ela pede aqui, ainda sobre o romance Dois Irmãos, é correto afirmar que, a propósito do enredo, veja aí, letra A. Para ajudar Halinha a conquistar Zana,
A Abbas escreveu um gazal com 15 dísticos, eu vou lá lembrar que são 15 dísticos, mas tudo bem. Dísticos são estrofes de 2 versinhos só, tá? Que o pretendente fingiu esquecer na mesa do restaurante Biblos, de propriedade do viúvo Galibe, pai da moça. Veja, uma coisa tão específica, mas é um momento importantíssimo, um momento marcante, um momento belíssimo na narrativa. Então é óbvio que você se lembrou disso. É a letra A. Mas o que está de errado nas outras? Veja aí. Letra B. Tal como Esaú e Jacó, de Machado de Assis, observamos o tema dos gêmeos, sim? Que foi, porém, tratado de forma diferente, de vez que os 2 irmãos não são inimigos, eles são extremamente inimigos. Descartada a letra B. C. Domingas, a mãe de Nael, após ter ficado órfã, veio do Alto Rio Negro, não foi trazida por Halim, né? Ela foi adotada por uma missão católica e a irmã da Macênia que ofereceu a Domingas para a Zana. Muito bem, lembra que a gente falou na aula, aquele aspas, adotado para virar, foi adotada pela família. Virou empregada mesmo, né? Faz tudo. Então, letra C também errada. Letra D, olha que interessante. A antiga casa de Halim, Zana, foi vendida para uma... Eu fiquei na dúvida, será que é uma multinacional? Tudo bem, o Rochirani tem negócios no Panamá, em outro país. Será que isso faz com que a empresa dele seja multinacional? Não sei. Mas olha onde está com certeza o erro. Aqui, ó. Nael e Rânia, sua tia, se mudaram para um conjunto habitacional moderno. Quem se mudou para esse conjunto habitacional que já configura a reurbanização de Manaus, a velha Manaus está desaparecendo, foi a Rânia, que depois ela leva a mãe, né? Então o que acontece? O Nael não, ele fica na casinha que foi construída nos fundos da loja que o Rochiran construiu. Então essa tá errada. Agora veja onde está o erro da letra E. Eu demorei para achar o erro, estava tão distraído. É uma lição para que você leia sempre atentamente as alternativas. Diz aqui, ó, uma das pretendentes a casar com Jacob se chamava Dália. Gente, Dália está ligada a Omar, né? Como dizer que é a mulher prateada, de má reputação, que depois a Zana conseguiu afastar. É Omar, não é o Jacob, não confunda as personagens. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra A. A sexta questão é da Federal de Grande Dourados, do Mato Grosso do Sul. O que ela pede? Sobre 2 irmãos de Milton Ratum, é possível afirmar que a reprodução exata, o problema está nesse exata, né, da rivalidade entre irmãos, Omar e Jacob. Filia, o romance é o texto bíblico do Gênesis, da Bíblia, esqueci de fechar parênteses, evocando Caim, Abel, Esaú e Jacó. Não é uma reprodução exata, é uma releitura, né? Não é igualzinho ao que está na Bíblia, tanto que Esaú e Jacó e Caim e Abel são histórias bem diferentes. A única semelhança é esse desentendimento de irmãos, sem falar que Caim e Abel nem eram gêmeos, tá? Então, letra A descartada. Letra B, a intertextualidade exata, né? Já pecou pelo exata, reeditando certos personagens em suas clássicas questões sobre paternidade. Filima e enredo do romance, a obra de Machado de Assis. É que você lembra, tem Esaú e Jacó, Pedro e Paulo, né, que são também irmãos gêmeos, que sempre vivem brigando, mas não é uma história igualzinha à do Machado de Assis, tá? Então, letra B também descartada. Então, vejamos se é a letra C. Veja, a letra C diz o afastamento proposital, realizado pelo autor de 2 irmãos, das temáticas relativas ao rio, a floresta e a capital amazônica. Veja, ele não se afasta da cultura do Amazonas, mas não vira aquele regionalismo exótico turístico, né? Ele vai mostrar o que é a cultura do Amazonas e vai integrar a cultura brasileira e ao contexto mundial. Não tem afastamento do Amazonas, tá? Letra C, errada. Letra D, o incesto e o ciúme entre Rânia e seu filho preferido, Jacob. Veja, o Jacob não é filho de Rânia, ele é filho de Zana. Rânia é irmã do Jacob. Existe alguma coisa incestuosa entre esses 2 irmãos, mas, eu repito, Rânia não tem como filho o Jacob, tá? Letra D descartada. Então ficou lindíssima essa letra E, fala de um aspecto que você vai guardar para a FUVEST, a multiplicidade de culturas inerentes ao mundo de Manaus, sobretudo a cultura libanesa em que foi criado o autor, isso vai se misturar ali com a cultura brasileira, a cultura indígena, né? Está muito presente no romance e atravessa toda a obra ficcional de Ratum. Essa, né? Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado a letra E. A sétima questão é da Federal de Goiás. Tá vendo como esse romance é popular? Ele pegou, né? Ele foi cobrado por vestibulares em várias partes do país. Do sul, do norte,
Não lembro de ter pegado alguma questão do Nordeste, mas também tem do Sudeste e agora está na Grande FUVEST. Vamos lá, vamos lá. Sétima questão. A obra Dois Irmãos, de Milton Ratum, bonita essa questão, infere-se no contexto estético do romance contemporâneo. Então, o que ele tem que é da literatura sendo feita hoje, literatura contemporânea? É a letra A. O abandono do enfoque onisciente, não tem aquele negócio do narrador que sabe de tudo, né? Com acesso irrestrito aos conflitos. Então, veja, eu não sei de tudo. Engraçado que o Machado já trabalhava com isso. Como Machado, você vê esse Dom Casmurro, né? Como Machado é uma pessoa, é um escritor que está muito além do seu tempo. Mas essa é uma marca do romance contemporâneo. Como é que alguém que conta história não sabe de tudo? Então, isso é a marca da literatura de hoje, nessa limitação do conhecimento. Mas, o que está de errado nas outras? Vamos ver, letra B. O registro de um panorama sócio-histórico em transformação. Isso não é uma coisa da literatura de hoje. Isso é uma coisa que vem, de literatura do século XIX, do século XVIII, do começo do século XX. Não posso dizer que isso é um traço da literatura contemporânea. Letra C. A referência a um tema universal. Veja, falar de tema universal, ainda falar de rivalidade de irmãos, isso está na Bíblia. Isso está no Machado de Assis. Então não é uma marca da literatura contemporânea, da literatura feita hoje, né? Letra D. Tratar realisticamente a paisagem. Você vê isso em Vidas Secas, de 1938. Você vê isso aonde mais? Nos Sertões, do Cruz da Cunha, em 1902. Então esse tratamento realista da paisagem não é um traço da literatura de hoje, da literatura contemporânea. E a letra E. A utilização do suspense. Os românticos já faziam isso naquela viradinha do século XVIII para o XIX. Portanto, para a sétima questão, você deve ter assinalado a letra A. Olá. Oitava questão da Federal do Rio Grande do Sul. Ela pergunta o seguinte, ela pede o seguinte. Considere as seguintes afirmações sobre as personagens de Dois Irmãos de Milton Ratum. Gente, não vou comentar as corretas, porque se elas estão corretas não tem nem o que comentar. Vamos ver então. Mas se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Tá? Veja aí, a única que eu achei como errada é a 2. Zana é a mãe extremosa, que privilegia um dos filhos, você se lembra que é o Omar, dava até ranço, uma raiva dela, né? Em detrimento do outro, coitado Jacob, né? Do que deriva a rebeldia do Omar, jovem, trabalhador e dedicado. O trabalhador e o dedicado é o Jacob. Então essa está errada, portanto, se eu só tenho 1 e 3 como corretas, você deve ter assinalado a alternativa C. Nona questão, a Federal de Goiás. Boa essa questão, porque ela pede a análise do romance, a compreensão da estrutura do romance, não só a historinha, tá? Na narração que Nael faz do conflito entre Jacob e Omar, na obra Dois Irmãos, de Milton Ratum, evidencia-se, olha aí, se é ele que está conversando com a gente, né, não tem fluxo de consciência, letra A está descartada, eu não tenho o desvendamento da filiação do narrador, a gente fica sem saber quem é o pai do Nael, tá? A descartada. B, a caracterização das personagens principais segundo a ótica do regionalismo, não, ele foge, apesar do romance ser em Manaus, mas ele foge desse caráter regionalista, tá? Que é o exótico, é o turístico, o pitoresco. Muito bem. Integra Manaus ao Brasil. Letra C. O distanciamento temporal do narrador, ele escreve muito tempo depois dos fatos terem acontecido, né? Em relação a grande parte dos fatos relatados. Essa. Mas o que está errado nas outras, professor? Veja aí. A presença de um discurso xenófobo subjacente à história da decadência da família árabe. Não há uma xenofobia, há um relato afetivo, um relato respeitoso até. Né? Então, se há crítica, não é pelo fato de serem árabes, serem muçulmanos, serem libaneses, nada a ver com xenofobia. Então, letra D é descartada. E aí está tudo errado aqui, ó. A oposição entre o discurso direto popular das personagens, não lembro do discurso direto popular das personagens, e o indireto culto do narrador, discurso indireto culto do narrador. Tem nada disso não, viu, gente? Tem nada disso não. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra C. E a 10ª questão, a nossa última questão, é da Estadual de Goiás. Pede o seguinte, sobre a obra Dois Irmãos de Milton Ratum, analise as proposições a seguir. Bom, só vou comentar as erradas. Veja aí a errada segunda. Quanto às personagens protagonistas, pode-se afirmar que Jacob tem a personalidade menos complexa, pois apresenta comportamento que não é tão previsível. Tanto que ele nos surpreende. Nossa,
Ele casou com a Lívia. Então ele não é uma personagem com caráter previsível. Por exemplo, não é que ele vai buscar informações sobre o irmão, né? Tipo, ele vai ver como é que ele está em nota, depois vai na pensão. Veja, não tem nada de previsível aqui. 2, descartada. E a 3, o tempo da narrativa coincide com o tempo da narração? Não. Lembra? A gente viu isso na questão anterior. O tempo da narrativa é depois, né? Ou melhor, o tempo da narração, né? Que é o tempo que eu estou contando a história, que o Nael está contando a história pra gente. Esse tempo é posterior, muito posterior a boa parte dos fatos narrados. Portanto, a terceira também está errada. Se nós temos apenas 1 e 4 como corretas para a 10ª questão, você deve ter assinalado a letra E. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente com referência ao quê? A resolução das questões do folheto sobre a aula do que? Aulão, né? Foram 4 horas de aula, o aulão, sobre que? 2 irmãos de Milton Ratum. Espero que você tenha gabaritado. Se você não gabaritou, tudo bem. Errar faz parte da aprendizagem, né? Tendo alguma dúvida, entre em contato comigo, fale comigo, não se acanhe. E espero que você tenha um excelente desempenho nos vestibulares, mas antes, né, já vou passar o quê? Durante a semana vou passar o folhetinho com as questões para a gente fazer um simuladinho para a prova da FUVEST, as 18 questões de português. Tá? Então, um beijo e até o nosso simulado neste sábado às 14 horas. Ou melhor, a resolução das questões deste simulado. Aqui mesmo, no YouTube, não vai ser no Zoom não, tá? Um beijo e até daqui a pouquinho.